Boa noite, pessoal. Estamos chegando um pouquinho antes aqui, vamos aguardar o pessoal ir chegando aí, até às 19h30. Sejam bem-vindos. Boa noite, Regina, Edson, Rosane, boa noite. Boa noite, Paulo. Grátia, boa noite, seja bem-vinda. Vera, Vanessa, sejam todos bem-vindos. Edson, Leonice, boa noite. Viviane, boa noite. Aline, boa noite. Clélia, seja bem-vinda, boa noite. Fábio, seja bem-vindo, boa noite. Bem, pessoal, pelo meu relógio aqui são 19h30, né? É a hora de início da nossa atividade. Boa noite, Michele, Vera, sejam bem-vindos. Então, mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão reunidos aqui nesse meio virtual, aos nossos amigos que se encontram na nossa sede da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, né? Uma vez que esse trabalho ele é realizado aqui de forma virtual, mas também é aberto ao público na nossa sede, né? Nós já estamos atendendo o público com todos os cuidados necessários, né? Então, aos amigos que se encontram na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade também, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. E como sempre, nós começamos o nosso trabalho com uma prece, né? Então, convido a todos vocês para que nós possamos unir os nossos pensamentos nesse momento, para que nós possamos deixar de lado todas as nossas preocupações e nos envolvermos nesta atmosfera propícia que se encontra no nosso lar, que nos envolve nesta noite de sábado, quando estamos reunidos aqui através dos nossos pensamentos, buscando refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus Cristo, buscando de alguma forma trabalhar o nosso autodescobrimento e procurando entender os propósitos que Deus tem para a nossa encarnação. Rogamos aos amigos da espiritualidade, ao Jesus Cristo, nosso Mestre, o amparo e a proteção para esse nosso trabalho. E em nome de Jesus Cristo, nós pedimos permissão para darmos por aberto esta nossa atividade da noite de hoje. Que assim seja.
Se alguém quiser nesse instante deixar um copo com água para que possa ser magnetizado ao final do trabalho pelos benfeitores, é o momento, podem fazê-lo. Como todos sabem, né, a maioria, eu acredito que já conhece a dinâmica desse nosso trabalho. Esta reunião de sábado, ela é uma reunião dialogada, quando nos é dada a oportunidade de interação, né? Então, nós podemos colocar aqui, quando for o momento adequado, as nossas perguntas, as nossas opiniões, os nossos questionamentos, enfim. E, dentro do possível, nós vamos ir conversando sobre esses questionamentos. Sempre esse nosso diálogo, ele é conduzido por uma passagem do Evangelho, né? E a passagem que nós iremos tratar hoje é o capítulo 18, que é o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós iremos tratar do item 16, que diz assim: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Somos nós que escolhemos o tema e o título do trabalho, né? E eu havia escolhido a pergunta para a noite de hoje, se nós estamos usando o nosso tempo para servir a Deus. Depois, eu me dei conta que eu me equivoquei nesse tema, né? Porque Deus não precisa, né? Já estou respondendo, né? O que seria a pergunta original. Deus não precisa que nós o sirvamos, né? Porque quando eu fiquei pensando, né? Me dei conta, nossa, tá equivocado. A gente não está aqui para servir a Deus, né? Deus não precisa da nossa servidão, né? Nós estamos aqui para atendermos propósitos divinos, né? Para atendermos aos propósitos que Deus nos oferece para nossa evolução. Então, eu resolvi mudar a pergunta que irá conduzir o nosso diálogo, tá? A pergunta que será feita é: estamos usando o nosso tempo para atendermos aos propósitos de Deus? Eu vou ler um pedacinho da passagem do Evangelho que irá conduzir a nossa palavra e depois nós já poderemos dialogar sobre esse tema, tá? O pedacinho que eu escolhi, ele diz assim, ó: basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa cujos ramos espessos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como o fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. Então, eu tentei fazer uma analogia, né, com esses frutos, com as atitudes do verdadeiro cristão, como fala a passagem do Evangelho, né? Como os comportamentos do verdadeiro cristão, como os propósitos de nossa vida, né? Temos muitos propósitos nesta encarnação. Não estamos aqui no planeta Terra passeando, fazendo turismo, né? Quando nós
fizemos o nosso planejamento reencarnatório, ou se não o fizemos, né? Se foi feito, se alguém fez por nós, nós tínhamos um propósito, né? O propósito da nossa evolução. E tem várias maneiras de nós atendermos a esse propósito, né? Como diz ali a passagem do Evangelho, a gente reconhece o verdadeiro cristão pelo seu modo de agir, o modo como nós conduzimos as nossas ações, né? É um modo de identificar se estamos agindo de acordo com os verdadeiros, né? De acordo com os sentimentos, com os ensinamentos, desculpa, com os ensinamentos do Cristo. E aí nós podemos, dentro desses ensinamentos e dentro dessas aprendizagens que fazemos, né, podemos buscar entender, estou usando o meu tempo para atender aos propósitos de Cristo? O Paulo já diz assim, já está participando aqui conosco. Servir aos propósitos de Deus não seria servir o próximo? Sim. Servir aos propósitos de Deus é servir o próximo, com certeza, né? Uma vez que Jesus Cristo nos disse, né, que tudo que nós fizéssemos aos nossos semelhantes era a Ele que nós estaríamos fazendo. Então, todas as nossas boas ações, né, todas as nossas boas atitudes em relação aos nossos semelhantes, é a Deus que nós estamos fazendo. Bem como todas as vezes que nós maltratamos o nosso próximo, né, toda vez que nós nos equivocamos nas nossas atitudes, né, toda vez que nós prejudicamos aos nossos semelhantes, também é a Deus que nós estamos fazendo. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer a vocês nesse momento é: estamos usando o nosso tempo para atender aos propósitos de Deus, né? Quando a gente fala de tempo, gostaria de relatar para vocês de algumas leituras e mesmo de trabalhos, né, em reuniões mediúnicas, em que os espíritos nos dizem, né, que após o desencarne, ao se darem conta da realidade da vida espiritual, muitos se dão conta do tempo perdido, né? Muitos se dão conta do tempo em que estiveram aqui e não aproveitaram o seu tempo, né? E algumas leituras que eu andei fazendo também tem relatos que eles nos dizem que o tempo é a maior riqueza que nós podemos ter. Se nós temos tempo, nós somos pessoas ricas. Como é que nós usamos o nosso tempo? A Michele nos diz assim, ó: o exercício da transformação moral e as suas consequências para o bem de todos também é uma forma de atender aos propósitos divinos, com certeza, né? Porque no momento que nós buscamos a nossa transformação moral, nós estamos nos tornando seres humanos melhores, né? E no momento que nós estamos nos tornando melhores, buscando burilar as nossas imperfeições, né? Buscando qualificar os nossos sentimentos, as nossas atitudes, com certeza, se nós formos melhor, se nós buscarmos o nosso melhoramento, né, também estamos servindo a Deus, porque o meio em que nós estamos inseridos vai desfrutar destas nossas mudanças, né, dessas nossas mudanças de comportamento, né? Às vezes nós somos pessoas mais ansiosas, mais irritadas, né, mais pessimistas, e no momento em que nós nos damos conta disso e buscamos trocar a nossa sintonia, né? Nos tornarmos mais pacientes, buscarmos ser mais otimistas, né? Sermos mais tolerantes, o nosso grupo, né? O grupo com que nós convivemos também vai ser beneficiado por essa nossa mudança. Enquanto o pessoal vai colocando aí, que eu imagino que estão colocando as suas opiniões, né? Para eu não ficar falando sozinha aqui. Eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, né? Já que estamos falando do tempo, pensassem no dia, né? Um dia tem 24 horas.
Se nós usarmos 8 horas destas 24 para dormirmos, para descansarmos, e se nós usarmos outras 8 horas para trabalharmos, ainda nos restam 8 horas. Como é que nós aproveitamos estas 8 horas que estão sobrando? Vamos pensar como é que estamos usando o nosso tempo. A Vânia nos diz assim, ó: infelizmente, passamos a maior parte do tempo nos vitimizando, querendo mais ser servidos do que servir. Verdade, né, Vânia? Ainda faz parte da nossa caminhada o nos vitimizarmos, né? Sempre somos os coitados, sempre somos os agredidos, sempre somos os injustiçados, as vítimas. Bem, isso é uma questão para nós refletirmos, né? Então, vamos, né, enquanto o pessoal vai colocando aí as suas contribuições, vamos procurar refletir sobre essas 8 horas que eu disse que nos restam em um dia de 24 horas, a gente tendo tempo para descansar, a gente tendo tempo para trabalhar. Como é que nós ocupamos? Ocupamos esse tempo vendo televisão. A Leonice nos diz assim, ó, deixa eu baixar aqui. Devemos ser mais atentos à nossa consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus, pois ela nos fala que quando estamos em erro, inclusive quanto ao mau uso do tempo. Exatamente, né, Leonice? A nossa consciência. Quando a gente está fazendo mau uso do nosso tempo, tem um alarmezinho lá no nosso ouvido, né? A gente se dá conta, a gente sabe disso, né? Então, vamos prestar atenção à nossa consciência. O Paulo nos diz assim, ó: o tempo é um bem muito precioso, portanto, não podemos malbaratá-lo. Como eu disse, né, o tempo é um tesouro, é uma riqueza, então devemos aproveitá-lo bem. A Fernanda diz: excelente reflexão. A Michele: temos que cuidar da qualidade das nossas atividades, dos nossos pensamentos e aproveitar o tempo para servir ao próximo. Verdade, né? Como eu falei, podemos ver televisão? Podemos, mas não o tempo todo, né? Temos outras coisas para fazer. Conversações inúteis, né? Quantas vezes a gente fica conversando assuntos e temas que são inúteis? Por exemplo, agora é época de política, né? A gente fica lá conversando assuntos e temas que não vão nos levar a nada, ou sobre a própria pandemia, né? A gente já conversou o que tinha que conversar, a gente já sabe o que tem que fazer, não tem mais que ficar, né, só conversando, falando sobre aquilo ali, repetindo, né? A Michelle ainda diz assim: o tédio é um bom alarme para o desperdício do tempo. É verdade, Michelle, né? Se estamos entediados, com certeza não estamos aproveitando bem o nosso tempo. Porque quando nós aproveitamos o nosso tempo de forma útil, né, de forma correta, nós não temos tempo para tédio. Não vamos ficar entediados. A internet é uma coisa maravilhosa também, né? Mas não para ficar o tempo todo. A Regina diz assim, ó: nós perdemos muito tempo com coisas sem importância. Temos que confiar em Jesus. Tá? Deixa eu falar para vocês de uma experiência minha, como é que eu uso o meu tempo, tá? Eu trabalho com alimento, então eu fico cozinhando, né? As minhas tardes eu passo cozinhando. Eu comprei uns fones de ouvido diferente desse aqui, é um fone Bluetooth que a gente põe só o fonezinho no ouvido e ele não tem fio. Então, aí o que eu faço? Eu fico trabalhando, fico cozinhando e pego o celular e coloco em palestras, em estudos, né? E aí eu fico me movimentando pela casa, cozinhando e no meu ouvido tá o grilo falante, lembram do grilo falante lá da Disney? Tá aquilo ali, eu tô ouvindo. Então, eu tô fazendo duas atividades ao mesmo tempo, né? Porque ao final do dia eu vou estar cansada, não vou ter tempo de assistir ou de ouvir as palestras, ponho o fonezinho lá e fico ouvindo. Então, tem uma amiga nossa que está assistindo aqui, que eu sei, né, a dona Fernanda, que ela faz atividade física, ela fica na esteira.
e fica assistindo palestras, fica assistindo a estudos também. Então, assim, ó, não dá para dizer, não tenho tempo. Não tenho tempo de assistir palestra, não tenho tempo de estudar. Tem tempo sim. Se quiser, a gente dá um jeito, tá? A Leonice diz assim, ó, não adianta lamentar o tempo perdido ou o seu mau uso, mas podemos, desde logo, dar um emprego nobre a cada minuto de nossas vidas. É questão de livre-arbítrio e opção nossa, exatamente. Livre-arbítrio, né? Temos a liberdade de escolher como queremos aproveitar o nosso tempo, né? E, sendo repetitiva, dá tempo para tudo. Dá tempo para dormir, dá tempo para trabalhar, dá tempo para lazer, dá tempo para estudar, né? Dá tempo para tudo. A gente tem que aprender a administrar o nosso tempo. A Ana Becker diz assim, ó, mas o ócio não pode ser tratado como uma forma de descanso e autocuidado. Não fazer nada, às vezes, também é preciso. Depende, né, Ana? Depende. Inclusive, tem um estudioso, acho que ele é um filósofo, um sociólogo, não tenho certeza, italiano, Domenico De Masi, que ele até tem um livro que trata disso, que chama O Ócio Criativo, né? Quem sabe, às vezes, é preciso, para quem tem uma vida muito turbulada, né? Para quem tem, assim, ó, porque tem gente que corre muito, né? Que tem realmente muitas atividades. Às vezes, um tempinho de ócio, né? Até é necessário, mas esse ócio, ele pode ser usado para meditar, para fazer uma reflexão, para fazer uma prece, né? Não é porque tu está num momento de ócio, digamos, que mentalmente tu não pode estar trabalhando de forma produtiva, né? Para o teu melhoramento, né? Ficar sem fazer, né? Tem, às vezes, até umas reportagens que eu andei lendo que o pessoal fala, umas teorias aí nadismo, que é tu ficar deitado sem fazer absolutamente nada e sem pensar em absolutamente nada. E eu realmente, assim, desconheço e não sei, assim, não posso opinar sobre isso. Mas eu acho que poderia ser aproveitado de uma maneira melhor. É a minha opinião particular, tá, gente? O Paulo diz assim, ó. A Prazeres, que está aqui na sede da LPC, pergunta: servir ao próximo não é o único propósito que Deus espera de nós? Afinal, sem a caridade não existe salvação. A Prazeres, é verdade, né? Estamos aqui para evoluir, né? Então, servir ao próximo, sim, né? Mas para servir ao próximo, também é necessário que nós estejamos em harmonia com as leis divinas e em equilíbrio, né? Porque como é que eu vou servir ao próximo se eu estou depressiva, se eu estou doente, se eu não estou cuidando da minha saúde? Então, eu tenho que servir ao próximo, mas eu tenho que cuidar de mim também, tá? Então, a pergunta, né, que tinha ali é usar o tempo para atender aos propósitos de Deus. Então, servir ao próximo, é claro que é fundamental, tá? Mas é fundamental também eu cuidar da minha evolução. Como é que eu vou cuidar da minha evolução? Né? É importante que eu me conheça. É importante que eu me conheça. Será que todos nós nos conhecemos bem? Nós sabemos o que está no nosso inconsciente? Nós sabemos como é que nós vamos reagir diante de todas as situações que, que nos aguardam no futuro? Como será que nós vamos reagir? Nós já nos conhecemos, então podemos aproveitar o nosso tempo para estudarmos, né? Para buscarmos nos tornarmos melhores, para servirmos ao próximo de uma forma mais qualificada também. Claro que sim, prazeres. A Leonice nos diz assim, ó, assim como o trabalho é uma lei, Livro dos Espíritos, questão 674, o descanso, repouso,
Reposição das forças do corpo também, né? Livro dos Espíritos, questão 682, remetendo àquela pergunta que a Ana nos fez sobre o ócio, né? Quer um ócio mais agradável que nós nos reunirmos com os amigos para ter uma boa conversa, né? É ócio? Não sei se, mas são momentos agradáveis que são necessários, né? Um momento de descanso, ver um bom filme, né? Ler um bom livro, né? São momentos de descanso, de relaxarmos a nossa mente e estarmos envolvidos com coisas boas, edificantes, não é mesmo? A Michele diz assim, ó, a lei do trabalho é uma lei divina, o homem deve produzir e é necessário para a sua evolução. A Vânia Regina ainda diz, ó, ainda me surpreendo comigo. Também me surpreendo comigo, Vânia. Quem de nós não nos surpreende conosco, né? Às vezes temos as atitudes mais inesperadas, né? Diante de determinadas situações, né? Às vezes a gente pensa que vai agir de uma forma e acaba agindo de outra, né? Às vezes nos surpreendemos de forma positiva e às vezes nos surpreendemos de forma negativa, não é mesmo? Como é que eu fui fazer isso? Não foi a atitude mais adequada. Eu não poderia ter agido desta forma. Ou o contrário, né? Às vezes a gente até pensa, né, Vânia, que legal que eu consegui ter essa atitude, né? A gente fica contente, né? Que bacana que diante desta situação eu consegui agir desta forma. Então, nos surpreendemos. Por quê, né, Vânia? Porque ainda não nos conhecemos. Ainda não nos conhecemos, né? Tem muita coisa nossa que a gente não tem nem ideia. E que às vezes estas coisas, né, esses comportamentos brotam, né, sem a gente nem esperar. As redes sociais, né, gente? Quanto tempo nós perdemos nas redes sociais? Redes sociais têm coisas maravilhosas, tem coisas muito boas, mas também tem coisas assim que não são nada positivas, que não são nada agradáveis e que com certeza é um tempo perdido, né? A gente fica olhando onde que o outro foi jantar, onde que o outro foi almoçar, o que que um comeu, qual praia que ele tá, para onde que viajou. O que isso acrescenta, né? O que isso acrescenta na nossa vida de positivo? O tempo que eu estava ali, eu poderia estar lendo um livro, né? Pensa bem, ó, a gente não tem o tempo para ler, não tenho tempo para leitura. Se nós conseguíssemos ler todos os dias 5 páginas não é nada, né? Se a gente conseguir ler 5 páginas de um livro por dia, ao final de um mês, nós teremos lido um livro de 150 páginas, né? Ou 2 livros de 75 páginas, lendo apenas 5 páginas, né? Que a gente lê assim, ó, em 10 minutinhos. Então, não dá para dizer que não tem tempo para leitura, não é mesmo? Ao final de um ano, se a gente ler 5 páginas por dia, ao final de um ano, nós vamos ter lido 12 livros, tá? De 50 páginas. Ou então 24 livros de 70 páginas. Ou seja, 1.800 páginas ao todo. É uma boa leitura, não é verdade? Lendo apenas 5 páginas por dia. É uma questão de escolha. Ou será que a gente prefere dizer, não tenho tempo, não tenho como ler? Quem de nós, antes de ir dormir, não consegue deixar um livro na mesinha de cabeceira e ler 5 páginas? Todos nós podemos, né? Estaremos usando o tempo para a nossa qualificação, para o nosso crescimento, para atender aos propósitos de Deus. A Fernanda diz assim, ó, para tudo na vida, organização e disciplina, estou aprendendo. É verdade, né, Fernanda? Organização e disciplina. Tá na nossa mão. É uma escolha nossa, né? Podemos usar o nosso tempo para atividade física, temos que cuidar da nossa saúde. Aí já tem assim, mas atividade física não dá, a coisa tá ruim, não tenho dinheiro para ir na academia. Pilates é uma fortuna, imagina nem pensar. Yoga também não posso.
Gente, caminhar na rua é de graça, não paga nada. Quem que não pode fazer uma caminhada na rua? De 15 minutos, de 20 minutos. Essas pracinhas ao ar livre que tem aí para se exercitar, essas academias ao ar livre, não é desculpa, né? Vamos parar com estas desculpas. Podemos usar as nossas mãos para fazermos algo útil para os nossos semelhantes, fazer tricô, fazer um pão, fazer uma refeição, né? Estamos ocupando o nosso tempo de forma útil. Estamos chegando ao finalzinho. Queria agradecer a contribuição de todos vocês e vou ler correndinho aqui para não extrapolar o tempo, uma passagem da revista O Reformador de junho de 2017, que trata sobre essa questão do tempo. Diz assim, ó: importa lembrar que se o tempo fosse nosso, poderíamos controlá-lo. Teríamos como adiantar, atrasar ou tornar mais lento o passar das horas. Mas não é isto que ocorre. O controle dos segundos que correm céleres à nossa frente pertencem ao Criador, de forma que o tempo é um empréstimo divino para que utilizemos deste recurso dádiva em busca da nossa transformação moral. É um empréstimo por não nos pertencer, não ser nossa propriedade. É dádiva divina por ser uma oportunidade magnífica de trabalharmos a nossa autotransformação moral, buscando a autoiluminação. Então, meus amigos, que procuremos aproveitar bem o nosso tempo, né? Que possamos buscar usar o nosso tempo para sermos úteis ao nosso semelhante, para olharmos para dentro de nós, para refletirmos sobre o porquê de estarmos aqui nesse planeta, para buscarmos entender o que nós podemos fazer para nos melhorarmos, para sermos úteis aos nossos irmãos. Não vamos desperdiçar o nosso tempo, né? Porque assim como nós cuidamos do nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, que é um dinheirinho suado, né? A gente não sai por aí jogando dinheiro pela janela, jogando dinheiro fora, não é mesmo? A gente cuida dele. Então vamos cuidar do nosso tempo, porque ele é uma riqueza. Quando a gente estiver usando o tempo nosso de forma inadequada, vamos pensar assim: bah, tô jogando dinheiro pela janela, tô jogando meu tesouro fora. E vamos procurar usar o nosso tempo de forma positiva, de forma produtiva, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos vocês e vamos agora para o segundo momento da nossa atividade, que é uma irradiação que nós fazemos pelos suicidas. E depois nós teremos um momento de irradiação e o momento do passe para os amigos que se encontram lá na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Convido a todos vocês, então, agora para me acompanharem na prece. Deus nosso Pai, Jesus Cristo, amigos queridos da espiritualidade, nesse momento, nós nos sentimos felizes, nós nos sentimos agradecidos por podermos estar aqui reunidos, mesmo que de forma virtual, mas comungando os nossos pensamentos, as nossas vibrações e as nossas energias. E assim, Pai, repletos que estamos de bênçãos, de sentimentos bons, gostaríamos de compartilhar estas vibrações e estes nossos sentimentos com todos os nossos irmãos que deixaram a vida aqui no plano físico pelas vias do suicídio.
Gostaríamos, Pai, que todos esses nossos irmãos pudessem, nesse momento, receber estas nossas vibrações. Gostaríamos de poder dizer a eles que nós os entendemos, que nós entendemos a sua dor, que nós entendemos o seu sofrimento, que não estamos aqui para julgá-los, mas que estamos aqui para vibrar com eles, para vibrar por eles, pedindo que onde quer que eles se encontrem, possam se apresentar os trabalhadores de Jesus Cristo, para que possam chegar até a esses nossos irmãos e convidá-los para se reerguer, para saírem da vibração em que se encontram e para perceberem que uma outra realidade é possível. Uma realidade de novas aprendizagens, de novas oportunidades, de esclarecimento e de entendimento sobre as questões da vida espiritual. Que eles possam perceber que o que tem fim é apenas a vida do corpo físico, uma vez que somos seres eternos e que não morremos jamais, que estão vivos e que são merecedores de uma vida plena, de uma vida feliz, que possam perdoarem-se pelo seu ato, que possam entender que os sentimentos de culpa não irão ajudá-los, que possam, na medida do possível, libertarem-se desses sentimentos e aproveitarem a oportunidade que está sendo dada, que recebam as nossas vibrações, o nosso amor, o nosso carinho e o nosso desejo sincero para que possam se reestabelecer e recomeçar uma nova jornada. É isto que te pedimos, Pai, por esses nossos irmãos, nessa nossa prece, por todos eles que fazemos todos os sábados aqui nesta atividade. E gostaríamos agora também de fazermos uma irradiação por todos aqueles nossos irmãos que estão participando desta atividade, seja aqui no meio virtual ou seja na nossa sede física. Rogamos, Pai, nesse momento, que possas envolver a todos nós com vibrações amorosas, com vibrações de saúde, de equilíbrio, que possamos nesse momento percebermos que nunca estamos sozinhos, que junto a nós sempre estão presentes os trabalhadores do nosso Mestre Jesus Cristo, nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, que muitas vezes nos sentimos desamparados e nos sentimos sozinhos, porque nós, sem percebermos, acabamos afastando-os através das nossas atitudes, através do desperdício do nosso tempo. Mas que basta que elevemos
o nosso pensamento, que basta que peçamos ajuda, inspiração, amparo, proteção, e com certeza esta ajuda sempre é dispensada a nós. Rogamos também, Pai, que a água que deixamos para ser magnetizada possa receber as propriedades necessárias para a saúde do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E assim, agradecidos que somos por mais esta oportunidade de trabalho, rogamos permissão para darmos por encerrado esse nosso encontro da noite de hoje. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, mais uma vez, pela participação de todos vocês, pela contribuição aqui nesse nosso diálogo. Desejo que todos possam ter um bom repouso, uma noite de um sono reparador, um excelente domingo, e convido a todos vocês para nos reunirmos aqui amanhã, mais uma vez, às 9 horas da manhã, no nosso momento de prece diária que temos, às 9 horas. Muito obrigada e fiquem com Deus.